A paz do Senhor continue com essa igreja amada. Chamo aqui à frente os irmãos Victor Lazaponari e Ana Paula Caramico Lazaponari, que tragam o seu rebento, o Bernardo. Meu querido, que alegria enorme. Nossa, que bênção do céu. E ele é lindo, viu? Parabéns. Deus abençoe, irmã. Que alegria. Nossa. Glória a Deus. A palavra de Deus no Salmo 127. O início do versículo diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas Victor e Ana não quiseram edificar em vão. Que o Senhor edifique sua casa, e assim se completa. Queridos, o batismo infantil, que faz parte do nosso credo, de nossa confissão de fé, não é apenas um momento bonito e gostoso desse casal e de toda a igreja. O batismo infantil não é também a marca de que estamos diante de um anjinho. Não, não é isso. Também não é um diabinho, também não é. É um filho da aliança. Alguém que Deus escolheu para trazer a luz num lar evangélico, no lar de seus filhos, onde seus pais creem no Senhor, onde seus pais amam o Senhor. E quando os chefes da casa são servos do Senhor, com certeza convém que seus filhos também sejam. E assim devem ser tratados, e assim devem ser considerados. Não são todas as crianças que devem ser trazidas ao batismo, porque naturalmente todos somos pecadores, ninguém tem direito ao batismo como se fosse algo nato. O batismo, ele deve ser buscado, como a ordem de Jesus, por aquele que se converte ao Senhor, que sai de uma vida errada para uma nova vida com Cristo, que se arrepende verdadeiramente de seus pecados e que busca com o Senhor uma nova vida. Agora, o pequeno Bernardo não precisa viver uma vida errada para buscar ao Senhor Jesus depois. Ele não precisa bater a cabeça e andar errante pelo mundo, buscando a Cristo, buscando a Deus, buscando luz e finalmente encontrando se colocar diante do Senhor. Ele não precisa disso, irmãos. Foi do agrado de Deus que Bernardo já fosse educado na santa palavra do Senhor, desde pequenino, que à medida que aprenda a conhecer seus pais, conheça também o Papai do céu, que à medida que aprenda a falar, aprenda também a orar, que aprenda a cantar louvores a Deus. E talvez o Bernardo, quando chegar a certa idade, se pergunte: quando foi que você se converteu? Ele não sabe dizer quando, porque desde que se entende por gente, Jesus será o seu Senhor, o Pai do céu será o seu Pai. Não é necessário que ele venha a ter aquela conversão dramática de uma vida errada para a luz, porque já veio a luz na luz de Cristo. Nós sabemos, irmãos, que ser filho de crente não é necessariamente ser crentinho. Não é. Mas é uma enorme, uma grande bênção já ouvir da graça do Senhor desde o seu berço. E então, convém que nós tratemos o Bernardo como um servo do Senhor desde pequenino. Que ele seja honrado e cobrado como um servo do Senhor. Que ele ame ao Senhor como ama seus pais, e ainda mais. E por isso, o batismo, que marca a entrada dos adultos para a aliança, para a família da aliança, também marca a entrada dos pequenos para a família da aliança. Era assim no tempo da lei, no tempo de Abraão, quando, sem que se perguntasse ao pequeno, ele era levado ao templo para ser circuncidado. Ele
já era de Deus desde o nascimento e até antes. Quando chegamos ao momento em que a graça foi revelada de maneira majestosa por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, os pequenos não perderam essa bênção, ainda mais se manifestou essa bênção, de maneira que a graça de Cristo manifesta após a lei, no advento do Evangelho, com a vinda de nosso Senhor, ela não dá às crianças menos do que dava a lei de Moisés, ela dá mais, a ponto de que pela graça nós podemos considerar que esta família é uma família cristã. Por isso são chamados ao batismo, já desde a infância, aqueles que nascem num berço evangélico. Mas nós sabemos que isso não é automático, crer não é algo automático que a gente possa dizer que nós podemos fazer acontecer como uma luz que se acende por meio de um botão que se mexe. É uma ação interna de Deus, a conversão e a fé, a regeneração que dá ocasião à conversão. E Deus faz isso no coração de quem quer, onde quer e se quiser. Mas nós cremos que não foi à toa que Bernardo foi trazido para um berço evangélico. E por isso já o consagramos ao Senhor. É necessário então que seus pais tenham um compromisso, enquanto o Bernardo não pode assumi-lo por si mesmo. Esse compromisso tem que ser real. O mesmo compromisso que vocês têm com Cristo. O mesmo compromisso vocês devem ter em relação ao Bernardo, entregando também ao Senhor. Em certo tempo, uma serva de Deus levou o seu filho para a igreja e consagrou ao Senhor. Esse era o menino Samuel, que foi levado pela sua mãe Ana. Vocês trazem para essa cerimônia, mas não é apenas algo que se faz externamente. Saindo da igreja, indo para seu lar, esse compromisso se mantém para sempre. Até que finalmente, pela graça de Deus, o próprio Bernardo possa dizer com suas próprias palavras que ele ama o Deus de seus pais, que é o seu Deus. Até lá, cabe a vocês educá-lo no caminho do Senhor. Cabe a vocês serem exemplo para ele, orar com ele, orar por ele, levá-lo à escola para que ele aprenda a ler, para que ele mesmo possa ler a Bíblia Sagrada e dar a ele todas as condições para que ele tenha a comunhão com Deus que vocês têm, e ainda mais se for a vontade do Senhor. É um compromisso inicialmente feito pelos pais. Victor, Ana, vocês prometem, se comprometem a zelar pela educação cristã de seu filho. Sim. A serem exemplo para ele, ainda que pecadores, mas exemplos também no arrependimento de seus pecados, também na recondução de sua vida. Prometem ensiná-lo a palavra de Deus das maneiras mais simples que uma criança pode absorver, a ir evoluindo para que ele compreenda mais e mais do Senhor. Prometem trazê-lo à igreja sempre que possível, e dentro e fora da igreja, apontarem Jesus para ele. Sim. Esse compromisso também é da igreja, porque cada novo crente da igreja, cada filho da igreja, é filho de todos vocês também, de certo modo. É preciso que a igreja também se comprometa a cuidar do Bernardo, a também servirem de exemplo para ele, também ajudarem na condução da sua vida cristã diante de Deus. Que o Bernardo não venha apenas para um momento gostoso de confraternização na igreja, mas que ele tenha na igreja realmente todo o exemplo da parte de vocês, irmãos, seus familiares, seus irmãos em Cristo, para que ele cresça no caminho do Senhor. Não seja apenas um compromisso de seus pais, mas um compromisso de toda a igreja. Os crentes aqui presentes se comprometem a ajudar o Bernardo nessa carreira? Sim. Procedemos ao batismo. Vamos falar o nome dele inteiro.
Bernardo Caramico Lazaponari, Cordeirinho de Deus, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peço que a igreja se coloque em pé, vamos orar. Ó Pai bendito, Senhor nosso, que viu por bem resgatar a Ana e a Victor, e traz, Senhor, ao seio da tua igreja também o Bernardo. Glória ao teu nome, Rei dos Reis. Glória ao teu nome, Senhor, porque a família cristã permanece por meio da divina semente que o Senhor tem colocado em nossos corações e em nossas famílias. Obrigado, Senhor. Obrigado porque somos teus e o Senhor nos dá a bênção de consagrarmos nossos filhos a ti. Faz a tua obra na vida do Bernardo, Senhor, na vida de sua família e de toda essa igreja. Que ele seja bênção para essa igreja e para toda a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo seja bênção na vida dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, irmão bendito. Deus te guarde, querido. Muita alegria. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Irmã, Deus te abençoe. Deus te guarde. Estou muito feliz por vocês. A igreja pode se assentar.